Alguma vez você já acordou com a sensação inexplicável de que não estava apenas sonhando, mas sendo visitado, guardado, advertido ou consolado por alguém que veio do alto? Algo tão profundo que parecia mais real que o próprio dia? Santa Catarina afirmava que muitas vezes, aquilo que chamamos de sonho é, na verdade, o modo mais silencioso, mais discreto e mais misericordioso pelo qual Deus protege uma alma que está sendo alvo de perigos que ela não percebe, ou de decisões espirituais que ela não sabe ainda que precisa tomar. E ela dizia que quando a proteção divina se aproxima, a alma sente antes mesmo de entender. Sente um chamado, um toque que não se explica, uma visão que não se esquece. Por isso, se você está assistindo a este vídeo, talvez Deus queira lhe mostrar que não está sozinho e que há sonhos que não são apenas imagens soltas, mas sinais claros de que o céu está ao seu lado. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina de Bolonha dizia que os sonhos que vêm de Deus carregam 3 marcas: uma paz que se insinua no coração mesmo quando o conteúdo parece grave, uma luz que não é vista com os olhos mas sentida pela alma e uma lembrança que permanece mesmo quando tudo ao redor tenta apagá-la. E ela explicava que Deus escolhe o sonho porque ele alcança a alma no momento em que ela está desarmada, sem máscaras, sem defesas, sem distrações. No silêncio profundo da noite, Deus fala de modo tão suave que apenas aqueles que têm o coração despertado percebem. Por isso ela dizia que muitos não entendem o que receberam, porque acordam e correm de volta para a vida como se tivessem apenas descansado, sem perceber que Deus os visitou. Você já se perguntou por que certos sonhos ficam gravados como se tivessem acontecido ontem, enquanto outros se dissolvem na memória? Segundo Santa Catarina, é porque alguns sonhos não pertencem à memória humana, mas à memória da alma. São chamados sonhos sinais, sonhos proteção, sonhos guarda. A alma sabe que não foram inventados pela imaginação, ela intui que algo maior aconteceu ali. E Santa Catarina ensinava que Deus revela sinais desse tipo especialmente em 3 situações: quando a alma está sob um ataque invisível, quando ela está diante de uma escolha que mudará seu caminho espiritual, ou quando alguém reza por ela com fervor e sua oração a envolve por meio da graça. Ela dizia que nenhuma oração se perde e que muitas vezes, o modo de Deus aplicá-la é visitando em sonho aquele por quem se reza. Santa Catarina contou certa vez que durante a juventude no convento, ela teve um sonho tão vívido quanto a própria realidade. Viu uma sombra aproximar-se em silêncio, como se quisesse intimidá-la. E no instante em que aquela sombra se aproximou, uma luz dourada desceu do alto e envolveu todo o dormitório. Ela acordou com o coração tranquilo, como se alguém tivesse velado por ela a noite inteira. Mais tarde, em oração, ela ouviu interiormente que aquele sonho não era imaginação. Era Deus lhe mostrando como protege uma alma que é tentada quando ninguém a vê. E ela dizia que este é um dos sonhos que revela proteção. Quando o mal tenta aproximar-se e algo, uma luz, uma figura, uma palavra, impede o avanço e devolve a paz. Talvez você também já tenha sonhado que algo ruim estava para acontecer, mas foi impedido de forma tão inesperada que o sonho terminou em alívio. Ou já sonhou que estava em queda e antes de tocar o chão, uma mão invisível o sustentou. Ou que caminhava por um lugar escuro, mas uma luz se acendeu exatamente no ponto em que o medo quis dominar. Santa Catarina dizia que esses são sonhos nos quais a alma vê a verdade daquilo que acontece todos os dias. Deus intervindo silenciosamente para impedir que você caia onde não suportaria cair, lutando por você quando você está dormindo, velando por você quando você não sabe orar. E talvez você pergunte: por que Deus escolhe o sonho para revelar a proteção? Santa Catarina ensinava que quando o demônio vê uma alma que começa a crescer espiritualmente, ele tenta envolvê-la com dúvidas, distrações e medos durante o dia.
Mas à noite, quando a alma dorme, ela se torna menos acessível às confusões da mente e mais sensível às sugestões de Deus. Por isso o céu aproveita esse instante para tocar aquilo que a alma não permitiria durante o dia. Ela dizia inclusive que o sonho pode ser o espaço em que Deus salva uma alma de decisões que ela tomaria se estivesse desperta. E aqui surge um ponto que ela repetia com emoção: Deus nunca envia um sonho para assustar uma alma que Ele ama. Mesmo quando o sonho parece forte e perturbador, simbólico, ele sempre traz junto um sinal de proteção, uma luz, uma presença, um gesto. Se no sonho você sente que algo defendeu, o libertou, o advertiu com amor, não duvide, é Deus mostrando que estava ali. Santa Catarina dizia que esses sonhos são como bilhetes silenciosos do céu. Não temas, eu estou contigo. E acrescentava: quando a alma recebe esse tipo de sonho, não deve ignorá-lo, porque ela foi visitada por misericórdia. Algumas pessoas perguntam se é possível sonhar com a própria alma sendo atacada. Santa Catarina respondia que sim, mas explicava: se um ataque é mostrado no sonho, é porque Deus já está protegendo a alma. O demônio não mostra sua própria ação voluntariamente, ele só aparece quando Deus permite que a alma compreenda a gravidade de algo, mas sempre envolvida por uma defesa superior. Ela dizia: se viste a escuridão, também viste a luz que te protegeu. E isso muda tudo, porque significa que quando Deus permite que algo seja visto, é para a alma acordar e não para desesperar. Ela também dizia que existem sonhos que não vêm de Deus, mas vêm das preocupações humanas, dos medos acumulados, das emoções feridas. E é por isso que nem todo sonho tem sentido espiritual. Mas quando um sonho carrega uma paz que você não explicou, ou uma luz que você não viu com os olhos, ou uma advertência que lhe salvou de uma decisão ruim, Santa Catarina dizia: aí a graça tocou. E quando a graça toca, a alma reconhece. Você já acordou com a sensação de que algo guardou de um perigo que você nem conhece? Já teve aquele sentimento de que escapou de algo que não viu? Santa Catarina dizia que muitas vezes, Deus protege a alma no sonho antes mesmo que o corpo corra o risco na vida real. Assim como acontecia com muitas almas relatadas por místicos como Maria Sima, pessoas que escaparam de acidentes, quedas, escolhas fatais, porque Deus as advertiu silenciosamente na noite anterior. É como se o céu preparasse a alma com antecedência, construindo um muro invisível onde a fraqueza humana não alcança. E Santa Catarina reforçava que nenhuma alma precisa ter medo de pedir proteção antes de dormir. Ela mesma recomendava uma breve oração todas as noites, oferecendo descanso do corpo para que Deus pudesse tocar os pontos que ela não compreendia. E ela dizia que, com o tempo, essa prática abre espaço para sonhos de luz, sonhos de consolo, sonhos de advertência amorosa que mostram que o céu acompanha até os detalhes escondidos da vida. Você já percebeu que alguns sonhos parecem insistir, como se voltassem para você de tempos em tempos, repetindo símbolos, lugares ou sensações que não fazem sentido no cotidiano, mas carregam um peso espiritual que você não consegue ignorar? Santa Catarina dizia que quando algo retorna ao sonho da alma, não é repetição, é persistência da graça. Deus insiste quando vê que a alma ainda não compreendeu o que ele tentou mostrar. E essa insistência não é cobrança, mas cuidado. Ele repete porque ama, porque protege, porque tenta evitar que a pessoa desvie num ponto essencial da vida espiritual. Muitas vezes o sonho que se repete é o modo de Deus dizer: ainda não é seguro caminhar sem este aviso. Ela contava que em certo período de sua vida no convento, começou a ter seguidamente o mesmo sonho. Caminhava por um corredor silencioso e ao chegar ao final, encontrava uma porta fechada. Cada vez que sua mão tocava a porta, ela acordava. Depois de 3 noites, Santa Catarina entendeu que aquilo era mais que imaginação. Em oração, ela sentiu interiormente que a porta representava um passo espiritual para o qual ela ainda não estava pronta.
E Deus não permitiu que ela avançasse para não cair em presunção. A porta fechada era proteção. A interrupção era misericórdia. Ela dizia que muitos se frustram quando Deus não deixa avançar, mas a verdade é que esse limite é, muitas vezes, o maior gesto de amor. E ele mostra isso primeiro em sonho, porque ali a alma não mente para si mesma. Talvez você também já tenha sonhado que tentava atravessar uma porta, subir uma escada, entrar num lugar desconhecido, e algo o impedia. Santa Catarina ensinava que isso pode significar que Deus está barrando uma decisão que, se tomada fora do tempo, traria grande sofrimento espiritual. Ele impede para que você não seja ferido. Ele fecha para que você não caia. Ele atrasa para que você não perca. Quantas vezes a alma reclama por aquilo que Deus não lhe deu, sem perceber que não recebeu justamente porque Ele a estava protegendo? Mas existem outros sonhos ainda mais claros. Ela falava de um tipo de sonho raro, porém profundamente revelador, quando a alma se vê observada por alguém que está acima, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Como se uma presença amorosa, discreta, silenciosa, acompanhasse cada movimento dentro do sonho. Alguns descrevem como um olhar que não julga, mas guarda. Outros dizem que é como se uma luz seguisse seus passos, sem nunca revelar sua fonte. Santa Catarina dizia que quando a alma percebe que está sendo observada com amor, isso não é imaginação, é sinal de que Deus colocou um de seus anjos para velar por ela naquele momento da vida. E o sonho apenas torna visível aquilo que já acontece desde a infância. Aqui entra um ponto que muitos ignoram. Santa Catarina afirmava que Deus fala com cada alma de modo único. Ele não usa símbolos genéricos, não usa imagens padronizadas. Ele fala na linguagem que só aquela alma entenderá. Uma pessoa sonha com água, outra com estrada, outra com vento, outra com luz, e todas podem estar recebendo a mesma mensagem: estou contigo. Mas a imagem muda conforme a história, a sensibilidade e a ferida de cada um. Por isso, ninguém deveria interpretar sonhos de outros como se fossem seus próprios. A alma tem sua gramática secreta, e Deus respeita essa gramática com perfeição. Ela dizia também que os sonhos de proteção podem ocorrer especialmente quando a alma está prestes a tomar uma decisão que mudará seu destino eterno. E esses sonhos não aparecem apenas como advertência, mas como fortaleza. A alma acorda sentindo coragem que antes não tinha, força que não sabia possuir, disposição para cortar o que a machucava, abandonar o que a retinha, perdoar quem a feriu. Santa Catarina descrevia isso como um reforço invisível, dado durante o sono, para que a alma acordasse mais livre. Aqui surge uma das partes mais belas de suas revelações. Santa Catarina afirmava que quando Deus protege uma alma durante o sonho, Ele também pode permitir que santos e almas purificadas se aproximem dela, não para conversar, mas para rezar por ela. É por isso que algumas pessoas dizem que sonharam com alguém falecido que lhes sorria, lhes entregava algo ou simplesmente estava presente com serenidade. Ela dizia que quando o sonho carrega paz e não inquietação, quando a presença não pesa, mas ilumina, não é ilusão, é auxílio. As almas do purgatório, como revelava Maria acima, não se aproximam para assustar, mas para pedir ou oferecer algo. E quando Deus permite sua presença, é porque há uma obra de misericórdia acontecendo entre o céu e a terra. Mas como diferenciar um sonho espiritual de um sonho comum? Santa Catarina respondia com simplicidade: observe o que ele deixa em você ao acordar. Se deixa confusão, provavelmente é humano. Se deixa inquietação, pode ser apenas fruto das emoções. Mas se deixa paz, mesmo quando o conteúdo é forte, se deixa clareza, mesmo que você não entenda, se deixa a sensação de ter sido amado e visto, mesmo sem palavras. Então há grande chance de ter sido um sonho de proteção divina. Deus não precisa de longos discursos. Ele toca a alma com um sopro. E a alma sabe.
Já se perguntou por que, depois de certos sonhos, você acorda com vontade de mudar de vida? De abandonar um pecado que parecia confortável? De se reconciliar com alguém? De voltar à oração? De buscar a confissão? Santa Catarina dizia que esse despertar não vem do sonho em si, mas da graça que se moveu por trás dele. Ela ensinava que Deus usa o sonho para abrir uma fresta, e depois envia a graça para atravessar essa fresta e tocar a alma profundamente. É o toque que converte, não o sonho. O sonho apenas prepara o terreno. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina também falava dos sonhos que revelam perigos ocultos. Às vezes o sonho mostra um caminho que parece belo, mas se desfaz. Um convite que parece agradável, mas causa desconforto. Uma pessoa que sorri, mas não se aproxima. Ela dizia que Deus permite esses sonhos para que a alma reconheça aquilo que, estando acordada, ela não consegue discernir. Quantas pessoas são enganadas por aparências? Quantas confiam em palavras doces que escondem intenções sombrias? Deus, vendo a ingenuidade da alma, envia sinais noturnos para que ela não caia. E muitos só percebem depois: eu já tinha sido avisado. E há ainda os sonhos em que a alma tenta gritar, mas a voz não sai, tenta correr, mas não consegue, tenta lutar, mas está paralisada. Santa Catarina explicava que esses são sonhos em que a alma vê de forma simbólica a própria fraqueza espiritual. Deus não mostra para humilhar, mas para fortalecer. Quando a alma vê sua incapacidade, ela busca a graça. E quando ela busca a graça, Deus a levanta. Por isso ela dizia: o sonho que te revela fraco é o sonho que te prepara para ser forte. Outro sinal importante são os sonhos com tempestades, águas agitadas, escuridão ou vento forte. Santa Catarina dizia que esses elementos aparecem quando a alma está atravessando uma batalha que ela ainda não percebe conscientemente. É como se Deus dissesse: não temas a tempestade, eu estou nela contigo. E quando no meio dessa tempestade onírica surge um raio de luz, mesmo pequeno, é sinal de que Deus já está agindo na situação real, ainda que você não veja. Ela dizia que o sonho é muitas vezes a vitrine do que se passa na alma, e não um anúncio do futuro. Ele mostra o estado interior, não um destino inevitável. Há também os sonhos de fuga, em que a pessoa corre para longe de algo que a ameaça. Santa Catarina explicava que nesses sonhos, a fuga representa aquilo que a pessoa está evitando enfrentar na vida real, uma verdade, um perdão, um pecado, uma renúncia. Deus não envia a perseguição, ela nasce na consciência, mas Ele permite que a alma veja o que a atormenta para que finalmente se volte para Ele buscando libertação. E quando, durante essa fuga, algo ou alguém lhe abre uma porta, isso é sinal de que Deus está oferecendo uma saída espiritual que você não conseguiu enxergar desperto. Mas talvez os sonhos mais belos sejam aqueles nos quais a alma sente que está sendo levantada, carregada, elevada por uma força suave. Santa Catarina dizia que esses sonhos são raros e preciosos. Eles aparecem quando a alma está machucada, cansada, sem forças. Deus então a toma como uma criança e a leva para um lugar seguro dentro do próprio sonho. Ela dizia: quando Deus te carrega no sonho, é porque Ele está te carregando na vida. Você já percebeu que alguns sonhos parecem trazer respostas que você não teria coragem de buscar acordado? Santa Catarina dizia que os sonhos de proteção muitas vezes não mostram aquilo que você quer, mas aquilo que você evita. E é justamente isso que revela a ação divina. Deus não desperdiça nenhum movimento da alma. Ele toca exatamente onde a ferida, o medo ou a dúvida precisam ser iluminados. E Ele escolhe o sonho porque quando a razão repousa, a verdade emerge com mais nitidez. Em muitos momentos, Santa Catarina relatou que Deus falava mais claramente à alma durante o sono do que durante as mais profundas meditações.
Não porque o sonho seja superior à oração, mas porque no sonho, a alma finalmente silencia. Ela contava que certa vez sonhou que caminhava por um jardim aparentemente tranquilo, mas ao perceber que algumas flores estavam murchas, sentiu uma tristeza que parecia não ser dela. Acordou com a sensação de que Deus lhe mostrava um ponto da alma que estava sendo negligenciado. E ao meditar, percebeu que de fato havia perdido o fervor em uma pequena prática diária, algo simples, mas que alimentava sua união com Ele. A flor murcha não era apenas um símbolo bonito, era uma advertência amorosa. Santa Catarina dizia que Deus usa imagens delicadas para evitar ferir a alma sensível. Ele corrige com ternura, advertindo sem humilhar. Talvez você já tenha sonhado com algo aparentemente simples, como uma chama que quase se apaga, uma porta que não fecha, uma vela que derrama cera, um copo que se quebra. Muitas pessoas ignoram esses detalhes, mas Santa Catarina dizia que Deus fala também através dos pequenos sinais, porque Ele conhece as almas que precisam de imagens suaves para compreender verdades profundas. Ela ensinava que os sonhos de proteção podem surgir como metáforas, não porque Deus fale em enigmas, mas porque Ele adapta sua linguagem ao modo como cada alma apreende a verdade. O importante não é a forma, mas a paz que o sonho deixa. Onde há paz, há presença divina. Mas há também os sonhos que parecem fortes demais, intensos demais, profundos demais para serem apenas sonhos. Santa Catarina explicava que a alma, quando é visitada pela graça, pode sentir seu interior despertar de modo tão intenso que o corpo não sabe como reagir. Por isso algumas pessoas acordam com o coração acelerado, lágrimas nos olhos, sensação de presença. Não foi o corpo que recebeu a visita, foi a alma. E ela dizia que quando Deus toca a alma no sonho, o corpo reage porque é frágil. A graça é leve, mas intensa. A alma reconhece, o corpo se espanta. Isso não é sinal de confusão, mas de profundidade espiritual. Ela contava que em alguns sonhos, Deus a fazia atravessar lugares escuros não para assustá-la, mas para mostrar que a luz que a guiava era maior do que qualquer sombra. Santa Catarina dizia que Deus não remove a escuridão, Ele ilumina o caminho. Por isso os sonhos de proteção raramente são totalmente claros. Sempre há um contraste entre luz e sombra. A alma precisa ver o perigo para reconhecer a mão que a salva. Assim como Maria Sima relatava que certas almas, ainda vivendo na terra, recebiam sonhos que as livrariam de acidentes e quedas espirituais, porque Deus lhes mostrava o perigo minutos antes que ele acontecesse. O sonho era o último aviso de misericórdia. Mas Santa Catarina fazia uma distinção essencial. Um sonho vindo de Deus jamais deixa desespero. Mesmo quando alerta, há também um amparo que sustenta. A alma acorda consciente de que foi advertida, não abandonada. E essa é a marca. Deus protege, não amedronta. Ele ilumina, não confunde. Ele desperta, não oprime. Quantas vezes você já acordou com uma sensação de que precisava mudar de direção, evitar um encontro, cancelar uma decisão? Quantas vezes um sonho colocou diante de você algo que você não queria ver, mas precisava enfrentar? Santa Catarina dizia que esses sonhos são como um dedo de luz apontando o caminho certo quando a alma teima no errado. Ela também falava dos sonhos em que a alma vê um animal feroz, uma sombra que persegue ou um caminho que se estreita. Esses sonhos, dizia ela, raramente são literais. Quase sempre representam tentações, influências, pessoas ou situações que querem conduzir a alma à queda. E o mais importante, se no sonho a alma foge, luta, resiste ou busca luz, isso já mostra que Deus está protegendo. A alma nunca luta sozinha quando Deus a expõe a algo no sonho. Ele mostra, mas guarda. Ele revela, mas sustenta. Ele adverte, mas acompanha. Por isso Santa Catarina dizia que o sonho não é para causar medo, mas para despertar atenção. Há também sonhos em que a alma encontra uma criança, um idoso, uma pessoa desconhecida que lhe entrega algo.
Santa Catarina afirmava que essas figuras muitas vezes representam virtudes esquecidas ou dons espirituais que Deus deseja reacender. Por exemplo, uma criança pode representar inocência recuperada, um idoso sabedoria, uma mulher luminosa, a intercessão da Virgem, um homem silencioso perseverança. São imagens simbólicas, mas carregadas de verdade espiritual. Ela aconselhava que ao sonhar com essas figuras, a alma deveria observar o que recebeu: um livro, uma chave, um pão, uma vela. Cada um desses elementos aponta para uma proteção específica. O livro para a verdade, a chave para a libertação, o pão para a graça, a vela para a fé. Santa Catarina dizia que quando Deus entrega algo à alma no sonho, Ele está entregando também uma missão na vida real. Se você já sonhou recebendo algo precioso, talvez Deus esteja confiando uma responsabilidade espiritual que você não percebe durante o dia. E ela completava: a alma só recebe no sonho aquilo que já está madura para viver na realidade. E aqui está uma revelação profunda que poucos compreendem. Santa Catarina ensinava que os sonhos de proteção não apenas mostram o que está acontecendo, mas fortalecem a alma para o que virá. Deus prepara antes de fazer. Ele fortalece antes de expor. Ele consola antes de pedir renúncia. A alma que recebe um sonho de proteção está sendo sustentada em silêncio, como quem recebe um escudo invisível antes da batalha. Muitas vezes, os ataques que a alma enfrenta não são percebidos justamente porque Deus já os neutralizou no sonho. Ele combate por você quando você dorme. E não só isso, Santa Catarina dizia que há sonhos que não vêm para divertir, mas para restaurar. Sonhos em que a alma vê rios tranquilos, montanhas iluminadas, vastos campos, jardins floridos. Esses sonhos, segundo ela, são toques de Deus para almas cansadas, feridas ou machucadas pela vida. São sonhos de descanso. Não têm símbolos secretos, não carregam enigmas. São apenas sinais de que Deus sabe que você está exausto e quer lhe dar alívio. Ela dizia que Deus não apenas protege a alma do mal, Ele também protege a alma da própria tristeza. E esses sonhos são gotas de bálsamo para corações que lutaram demais. Você já acordou com a sensação de que uma paz inexplicável havia descido sobre você, mesmo sem nenhuma razão concreta? Já se pegou pensando: não sei explicar, mas hoje acordei diferente. Santa Catarina dizia que isso acontece quando Deus toca a alma enquanto ela dorme. É como uma unção silenciosa. A alma não vê, mas sente. E essa sensação é mais real que qualquer emoção do dia. E existe ainda um último tipo de sonho que Santa Catarina considerava o mais profundo entre todos: o sonho de chamada. Não é advertência, não é proteção contra perigos externos, não é consolo. É chamado. A alma, nesse tipo de sonho, sente que está sendo convidada a algo maior. Pode ser a abandonar um pecado, iniciar um caminho espiritual, perdoar alguém, restaurar uma relação, mudar de vida, ou até entregar-se mais profundamente a Deus. Santa Catarina dizia que esses sonhos são raros porque não são para todos os momentos. Eles aparecem quando uma etapa da alma está chegando ao fim e outra está prestes a começar. E uma característica desses sonhos é que eles não desaparecem da memória. Você pode esquecer detalhes, mas o chamado permanece. Ele ressoa como um eco dentro da alma. E esse eco é uma das formas mais claras da proteção divina. Quando Deus chama, Ele protege. Quando Ele protege, Ele conduz. Quando Ele conduz, Ele transforma. E Santa Catarina dizia: se te sentires chamado enquanto dormes, é porque Deus já caminhava ao teu lado enquanto estavas acordado. Você já reparou que, quando Deus quer transformar uma alma profundamente, Ele não começa mudando as circunstâncias ao redor dela, mas mudando aquilo que ela enxerga dentro de si? Santa Catarina dizia que o sonho de proteção divina é um dos modos mais delicados e ao mesmo tempo mais poderosos pelos quais Deus muda a visão interior da pessoa. Ele fala ao coração antes de falar aos olhos.
Ele toca o invisível antes de tocar o visível. E ela explicava que quando a alma começa a notar a presença de Deus nos sonhos, não é porque os sonhos se tornaram mais espirituais, mas porque o coração se tornou mais desperto para a graça. Há pessoas que passam a vida inteira sem perceber que Deus tentou alcançá-las diversas vezes durante o sono. Quantas noites ele se inclinou sobre a alma ferida para dar consolo que ela rejeitava durante o dia? Quantas vezes ele a divertiu com amor antes que a alma tomasse uma decisão precipitada? Quantas vezes ele mostrou a verdade de modo simbólico, suave, porque sabia que a alma, se visse essa mesma verdade acordada, não suportaria? Santa Catarina dizia que os sonhos são, muitas vezes, o campo onde Deus planta as primeiras sementes de conversão. Ela explicava que alguns sonhos não são lembrados pela mente, mas pela alma. E isso pode parecer estranho, mas para ela era natural. Os sonhos que vêm de Deus não precisam ser lembrados para fazer efeito. Eles deixam marcas espirituais que permanecem mesmo quando a memória humana se esquece. É por isso que algumas pessoas acordam de manhã sentindo-se mais leves, mais firmes, mais protegidas, mesmo sem lembrar o que sonharam. A alma lembra o que a mente esqueceu. E essa lembrança silenciosa é um dos modos pelos quais Deus guarda a pessoa. Santa Catarina também dizia que o inimigo tenta, às vezes, perturbar a alma durante o sono, mas não pode tocar naquilo que Deus protege. Ela comparava isso com uma sombra que tenta se aproximar da luz, mas não consegue atravessá-la. E afirmava: se a alma vê a sombra, é porque Deus permitiu. Mas se ela vê também a luz, é porque Ele aguardou. Por isso, ela insistia que a presença de escuridão em um sonho não significa ausência de proteção. Pelo contrário, significa que a proteção estava lá, mais forte do que a ameaça. Ela contava que viu irmãos do convento que, ao relatarem sonhos perturbadores, não percebiam o detalhe mais importante: sempre havia um ponto de luz, um gesto de auxílio, algo que impedia a destruição total. Santa Catarina explicava que isso é característica do sonho espiritual. O mal pode aparecer, mas nunca prevalece. Somente no sonho que não vem de Deus é que há desespero sem saída. Nos sonhos de proteção, mesmo quando há luta, há libertação. E ela dizia algo ainda mais profundo. Quando Deus permite que uma alma veja no sonho aquilo que a ameaça espiritualmente, Ele não está humilhando a pessoa, está convidando-a à vigilância. O sonho, dizia Santa Catarina, não é o perigo. O sonho é o aviso do perigo. E esse aviso é prova de cuidado, não de abandono. Ele mostra que Deus está atento aos movimentos da alma e age antes que você perceba. Maria Sima relatava algo semelhante ao dizer que muitas almas eram poupadas de grandes tragédias porque haviam recebido, durante o sono, advertências misteriosas que mudaram sua rota no dia seguinte. Quantas pessoas deixaram de pegar um caminho, cancelar um compromisso, adiar uma viagem, terminar um relacionamento, justamente porque sentiram um peso estranho durante a noite, como se o sonho lhes tivesse mostrado algo perigoso ou errado. São poucas as que reconhecem: Deus me avisou. Mas os santos reconhecem imediatamente a mão que toca. Santa Catarina dizia que quando Deus protege alguém, Ele não envia apenas mensagens simbólicas, Ele envia também coragem. Você já acordou de um sonho sentindo que precisava tomar uma decisão que vinha adiando há anos? Já abriu os olhos com a força inesperada para perdoar alguém que parecia imperdoável? Já sentiu que precisava se afastar de uma pessoa, abandonar um hábito, iniciar uma mudança radical? Segundo ela, esse é um dos sinais mais claros de que Deus tocou sua alma durante o sono. O sonho não é apenas imagem, é transformação. Ele molda silenciosamente aquilo que você será quando despertar. E ainda mais profundo, ela dizia que Deus usa os sonhos para curar medos que a pessoa não sabe nomear. Medos enterrados, memórias antigas, feridas que o tempo não conseguiu apagar. Às vezes, a alma sonha com algo que não parece fazer sentido,
mas é uma espécie de purificação. A alma chora no sonho, mas acorda mais leve. A alma enfrenta símbolos de angústia, mas acorda mais forte. Santa Catarina chamava isso de limpeza da noite. E dizia que quando isso acontece, a pessoa acorda com mais fé do que tinha ao dormir. E se você já teve um sonho em que sentia que Deus falava com você, saiba que isso não é uma imaginação exagerada. Santa Catarina dizia que Deus realmente fala, não com palavras humanas, mas com presença. Algumas pessoas escutam frases, outras apenas entendem sem ouvir. Não importa. O essencial é o impacto espiritual. Quando Deus fala à alma, até mesmo o silêncio se torna mensagem. Mas talvez a revelação mais profunda de Santa Catarina seja esta: Deus usa os sonhos para preparar a alma para a eternidade. Não é raro que pessoas muito espirituais, antes de morrerem, tenham sonhos de luz, de jardins celestes, de rios tranquilos, de familiares que as chamam, de portas abertas. Santa Catarina dizia que nesses casos, o sonho é o abraço antecipado de Deus. Ele vai treinando a alma para que ela não tema o encontro final. É ternura, é promessa, é preparação. E isso vale não apenas para o final da vida, mas para cada renascimento interior. Quando Deus quer mudar o rumo de uma alma, Ele começa tocando seu sono. Porque ali a alma não resiste. Ali ela é apenas verdade. E você, quantos sonhos já recebeu que talvez não tenha percebido serem sinais de proteção? Quantas vezes Deus já falou e você pensou que era apenas o seu inconsciente? Quantas advertências, quantas luzes, quantas presenças, quantas mãos invisíveis você já sentiu enquanto dormia? Santa Catarina dizia: nenhum sonho vindo de Deus passa despercebido. A alma reconhece, mesmo que a mente esqueça. Se alguma parte deste vídeo fez seu coração se mover, talvez seja porque um desses sonhos já foi colocado sobre você. E talvez Deus esteja agora lhe lembrando. Ele sempre esteve ao seu lado. Agora, antes do fechamento, pergunte-se: que sonho Deus usou para me proteger e eu não percebi até hoje? Que sinal Ele me mostrou quando ninguém estava olhando? Que caminho Ele impediu que eu seguisse? A alma que se lembra da proteção se torna alma agradecida. E uma alma agradecida é uma alma que cresce. Ao final, Santa Catarina deixava sempre orientações práticas para que a alma reconhecesse e acolhesse a proteção divina. E é assim que encerramos também. Não com teorias, mas com passos simples que guardam a memória da graça. Antes de dormir, entregue seu dia a Deus e peça que Ele ilumine apenas o que sua alma precisa ver. Ao acordar, observe a primeira sensação do coração. Paz é sinal de visita, inquietação pode ser convite à vigilância. Não ignore sonhos repetidos. Quando Deus insiste, é porque Ele ama. Se um sonho lhe trouxe advertência, responda com oração, não com medo. Anote os sonhos que tocaram sua alma. A graça costuma falar de modo progressivo. Senhor, que conhece cada movimento da minha alma, ilumina meus sonhos com tua misericórdia. Que eu reconheça tua proteção silenciosa, teus avisos amorosos, tuas luzes escondidas. Guarda-me quando eu durmo e guia-me quando eu acordo. Que Santa Catarina interceda por mim, para que minha alma permaneça sensível à tua voz. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.